Henker que vive duas vezes. Capítulo 706. Terra, 2. Como você sabia? Como você sabia? A voz de Kim Bum-seung e uma voz grave se sobrepuseram, ressoando externamente. Uma sombra azul escura se formou atrás de Bum-seung. Os dois olhos de Bum-seung brilhavam com um tom azul brilhante como se fossem feitos de jaspe. Era Kim Bum-seung. Para ser mais preciso, Zeus, o deus que Kim Bum-seung adorava e servia, desceu temporariamente no corpo de Bum-seung. Em termos de ancestralidade, Zeus era tecnicamente o irmão mais velho de Yeon-woo. Mas em termos de desenvolvimento emocional e mental, era difícil para Yeon-woo considerar Zeus um irmão mais velho. Yeon-woo de alguma forma sentiu que Zeus havia mudado consideravelmente desde o último encontro. Embora Zeus estivesse usando um apóstolo como médium, a aura que emanava de Bum-seung era tremenda. Assim como Yeon-woo devorou inúmeros demonismos para se tornar o ego principal do Rei Negro e exuviou com sucesso, parecia que Zeus também havia passado por uma mudança dramática. Yeon-woo sentiu que poderia adivinhar o que Zeus estava fazendo durante aquele tempo. Se eu não consigo nem reconhecer aqueles que entram no meu território, todo o meu trabalho duro teria sido em vão, não? Bem, isso parece certo. Bem, isso parece certo. Zeus seguiu suas palavras com uma risada. Sesha se assustou com o aparecimento de um ser inesperado. Então ela naturalmente se escondeu nas costas de Yeon-woo. SSS. Como que para protegê-la, fragmentos da espada de Yeon-woo surgiram e se juntaram lentamente. Os fragmentos eventualmente assumiram a forma humana. Cronos. Ao contrário de Yeon-woo, Cronos olhou para Zeus com uma expressão ligeiramente deprimida. Zeus, o que você está fazendo aqui? O que há de errado, pai? Este filho veio ver o pai, o irmão mais novo e a sobrinha. Por que a cara feia? O que há de errado, pai? Esse filho. As vozes, que haviam sido separadas em duas, gradualmente se fundiram em uma só. Se alguém ouvir nossa conversa, eles pensarão. Zeus então sorriu. Ponto que eu vim aqui para matar meu irmão mais novo e minha sobrinha. Assim que Zeus terminou de dizer essas palavras, Flash, Zeus afundou e logo desapareceu. Uau! Cronos instantaneamente se transformou em foice e foi sugado pelas mãos de Yeon-woo. Choque. Yeon-woo balançou a foice para baixo. Mesmo sendo um simples choque de lâminas, Zeus foi jogado para cima quando uma onda reflexiva e oscilante do choque sacudiu toda a masmorra. Zeus sorriu friamente, torceu o corpo no ar e pousou na beira de uma estalactite ao longe. Seus olhos continuaram a brilhar como se estivessem incrustados com diferentes joias brilhantes. Yeon-woo sabia naquele momento que Zeus possuía duas pedras da alma em vez de uma. Ele também podia sentir as inúmeras auras diversas girando dentro das duas pedras da alma. Não, Yeon-woo expressou isso como diverso. Mas cada pacote de energia, diversa, era de um Deus Supremo. Apenas os domínios relacionados à criação e ao céu foram comprimidos. Não era uma fonte de poder que vinha puramente do cultivo das próprias habilidades. Zeus adquiriu poder por meio de apreensão ou exploração forçada, e Yeon-woo sabia muito bem, porque ele já havia se desenvolvido de maneira semelhante antes. Yeon-woo comentou. O que diabos você comeu esse tempo todo? Bem, é difícil dizer. Não foi apenas uma ou duas coisas. Na verdade, você me ajudou consideravelmente a me tornar o que sou hoje. Estou muito grato por isso. Parece que você devorou muitos deuses? Bingo. Vendo o sorriso de Zeus, Yeon-woo estalou levemente a língua. Quando a torre estava desmoronando e o mundo da torre desmoronava devido à batalha entre o dia e a noite, incontáveis deuses e demônios foram enterrados dentro da torre ou morreram completamente. Todos estavam ocupados tentando fugir. No entanto, parecia que Zeus viu aquela situação como uma oportunidade. O caos geral era um ótimo ambiente para ele atacar outros seres divinos por trás. Zeus aproveitou o ambiente caótico para vagar pelas diversas sociedades piedosas e demoníacas e, quando surgiu a oportunidade, devorou os seres divinos. Claramente, Zeus devorou o quanto quisesse. Ainda assim, os alvos que ele devorou não foram escolhidos aleatoriamente. Ele só devorou os deuses principais que possuíam as qualidades relacionadas à criação e ao céu. Ele escolheu deliberadamente quais seres divinos consumir. Se alguém devorasse uma infinidade de deuses e demônios, poderia se tornar mais forte muito mais rápido. No entanto, ao devorar uma variedade tão grande de propriedades diferentes, haveria um limite de crescimento que se poderia alcançar. Zeus foi uma figura que já liderou o Olimpo e arrastou Cronos de seu trono. Assim, Zeus não carecia especialmente de força. Então havia apenas uma coisa que Zeus almejava, que era o nível imperador, um lugar supremo que os seres divinos só poderiam alcançar transcendendo. O céu e a criação eram dois domínios que simbolizavam Zeus, então Zeus escolheu a dedo seres que complementariam e reforçariam esses dois domínios. Assim como Yeon-woo tinha o domínio da morte, Zeus parecia querer elevar seu domínio da criação. E parecia que Zeus havia conseguido até certo ponto o que pretendia. A outra pedra da alma, que estava embutida no outro olho de Zeus, provavelmente foi obtida no processo. É claro que atingir o nível imperador ainda não foi uma tarefa fácil. No entanto, isso não significava que Zeus estava em um nível de poder que Yeon-woo pudesse facilmente ignorar. Se tudo corresse de acordo com meu plano original, eu iria apunhalar minha linda sobrinha pelas costas antes de passar para você.
Parece que meu plano original não vai se concretizar. Yon-woo franziu a testa. Sesha cerrou a mandíbula. Sesha, sinto um pouco de ciúme por você ser tão pegajoso e mostrar preferência por apenas um de seus tios. Zeus sorriu. Sesha não conseguia olhar nos olhos de Zeus enquanto tremia incontrolavelmente. Yon-woo ficou na frente dela de forma protetora. Ele disse: acho que só há uma solução. Uau! Para acabar com você aqui. Rumo. Yon-woo balançou a foice mais uma vez. Superficialmente, parecia um movimento muito leve, mas o resultado foi completamente oposto. Os golpes da espada do trovão que deixaram a ponta da foice caíram sobre os céus e a terra, um após o outro, atingindo Zeus constantemente. Os jogadores que assistiam ao desenrolar da situação ficaram surpresos com a visão incrível que parecia possível apenas durante o fim do mundo. Eles logo sentiram o poder que os impedia desaparecer de repente, então todos imediatamente se protegeram e se esconderam enquanto tremiam de medo. Zeus estendeu a mão no ar, sem prestar atenção aos meros mortais apressados. Você é como um gatinho sibilando para um tigre adulto. Relâmpago é minha especialidade. Antes que os ataques da espada do trovão pudessem chegar até ele, todos foram bloqueados. Zeus gerou raios amarelos em suas mãos e eliminou facilmente os ataques da espada do trovão que se aproximavam. Eu me pergunto quão alto será o rugido daquele tigre. Yon-woo sorriu levemente e balançou a foice em sucessão. Embora fosse interessante que Zeus fosse mais forte do que Yon-woo esperava inicialmente, Yon-woo não piscou. Se seus ataques atuais não funcionassem, então Yon-woo apenas aumentaria o nível de poder de seus ataques. Uau, uau! Os ataques do segundo extremo e do terceiro extremo espada do trovão explodiram um após o outro enquanto Yon-woo continuava a lançar seu ataque. A masmorra explodiu. Notícias de última hora. Atualmente, 3 dias se passaram desde que a equipe de ataque e coleta, que incluía o ídolo, Cha So-yeong, Big Mountain, Wei Shen e Kill King, Daniel Gunter, desapareceu após ser varrido por um fenômeno anteriormente invisível. A equipe de busca está de olho em uma quebra de portão. O portão aberto, uma área de pântano distante, causou um fenômeno de fuga depois que 2 grupos de ataque e um grupo de reunião entraram sem quaisquer sinais de atividade anormal. A aurora do portão, campo mágico fluindo ao redor do portão, que permaneceu estável nos últimos 10 anos, flutuou muito e, de repente, a cor da aurora mudou rapidamente de vermelho para preto. A vivacidade e a nitidez da cor de uma aurora de portão aumentavam com seu nível de dificuldade. Em outras palavras, preto significava extrema dificuldade. Em particular, a extrema vivacidade do preto que, uma área pantanosa distante, exibia estava em um nível muito além de um simples preto. O tom de preto estava mais próximo da escuridão completa. Só tinha sido visto 2 vezes antes na Terra, e uma dessas ocorrências fez com que a África se transformasse numa terra de morte num dia. Porém, desta vez, ocorreu na Coreia, e também aconteceu no meio da capital, Seul. Assim que esta notícia foi anunciada, o mercado de ações coreano despencou e todas as estradas que saíam de Seul e da província de Gyeonggi ficaram cheias de veículos que tentavam evacuar a capital. Os países vizinhos, como a Coreia do Norte, a China, o Japão e a Rússia, também monitorizaram atentamente a situação e prepararam-se para quaisquer situações de contingência que possam surgir. Depressa, depressa. Esteja atento ao seu entorno e tome cuidado para não deixar ninguém para trás. E os jogadores, quando diabos eles chegam? Droga, normalmente, eles fingem ser tão poderosos e estão sempre em uma viagem de poder. Mas em momentos como este. Enquanto todas as unidades da linha de frente, incluindo as forças de defesa da capital, lideradas pelo Comando de Defesa da Capital, se posicionavam, a Rock US. As forças de comando combinadas também se mobilizaram e posicionaram rapidamente em posições estratégicas. O brigadeiro-general Woo Ji-hun esfregou os olhos com força com o polegar e o indicador enquanto observava as tropas se posicionando e se preparando para arrombar o portão. Tão cansativo. A menos que alguém fosse jogador, era natural que não tivesse dormido bem nos últimos 3 dias para ficar de guarda e vigiar a área. Woo Ji-hun havia deixado as operações ativas há muito tempo. Além disso, por não ouvir o comando de seu comandante em campo, Woo Ji-hun foi relegado a esta área do vale na Coreia. Essencialmente, ele pensou que ficaria confinado a esse tipo de trabalho pelo resto de sua carreira, antes de se aposentar. Ele estava satisfeito com seu futuro aparentemente inevitável e sem intercorrências. Assim, ele ficou naturalmente irritado quando de repente recebeu novamente uma posição de liderança na linha de frente. Talvez, uma vez que o portão fosse quebrado e muitos monstros fossem despejados, seus comandantes pretendiam fazê-lo assumir toda a culpa. Woo Ji-hun estava muito insatisfeito porque os militares não estavam agindo como militares, mas como um veículo político que considerava apenas o movimento estratégico e a percepção pública, mas ele não podia fazer muito. Foi-lhe dito que ele era o único oficial de nível comandante capaz de liderar e coordenar uma situação tão urgente. O brigadeiro-general Woo Ji-hun sabia que se tornaria uma vítima política. Ainda assim, assumir o comando desse comando de campo deu-lhe um vago desejo de reparar suas deficiências passadas. Sargento Cha, a história seria diferente se você ainda estivesse no exército? O brigadeiro-general Woo Ji-hun sempre se perguntou o que aconteceu com seu sargento, que saiu para recuperar os restos mortais de seu irmão antes de desaparecer repentinamente. Na verdade,
Os acontecimentos daquela época ficaram gravados para sempre no coração de Woo Ji-hun. Isso porque Woo Ji-hun sabia melhor do que ninguém quanta dor seu subordinado havia sofrido. Portanto, uma cicatriz permaneceu em seu coração. O sargento foi abandonado por seus colegas de campo durante uma operação crítica e quase não sobreviveu após estar à beira da morte, e mesmo depois de retornar, o sargento sofreu dores adicionais, como a perda de sua amante. Então, quando seu irmão gêmeo, que supostamente estava desaparecido, voltou morto, o sargento deve ter morrido lá dentro naquele momento. Ainda assim, Woo Ji-hun só pensou que precisava confortar seu subordinado depois que ele retornasse à Coreia. Woo Ji-hun não havia pensado profundamente sobre toda a situação. Então, quando seu subordinado ligou para dizer que iria solicitar dispensa imediata, Woo Ji-hun só ficou ansioso com o fato de Caim estar desaparecendo. Olhando para trás agora, Woo Ji-hun sentiu que deve ter sido um péssimo líder na época. Assim, o brigadeiro-general Woo Ji-hun refletia frequentemente sobre aquela época. Se o sargento Cha não tivesse desaparecido e permanecesse no exército. Não, o que o sargento Cha estaria fazendo agora se tivesse permanecido na Coreia? O brigadeiro-general Woo Ji-hun nunca tinha visto uma pessoa tão talentosa em toda a sua vida. O julgamento frio do sargento, excelentes reflexos e excelentes habilidades motoras. Em retrospectiva, o sargento era uma pessoa que se destacava pelo talento como jogador e não como militar. Se aquele sargento estivesse aqui agora, Woo Ji-hun não poderia deixar de se perguntar se todas essas situações confusas teriam sido aliviadas. Não, pode ser uma vã ilusão de um velho pensar que uma pessoa pode ser capaz de impedir todos esses eventos caóticos em primeiro lugar. Woo Ji-hun ainda estava curioso para saber como o sargento estava vivendo agora. Ele estava vivendo bem, ele estava morrendo de fome em algum lugar do grande e vasto mundo. Rachadura. Enquanto Woo Ji-hun estava imerso em vários pensamentos, seu transmissor de rádio emitiu um ruído crepitante antes de receber um relatório. Um esquadrão de ataque será implantado em breve. Era um entendimento comum e partilhado pelos governos do ZEUA e da Coreia do Sul que esta quebra de portas deveria ser evitada a todo o custo. Por esta razão, as forças especiais chegaram dos Estados Unidos na noite anterior. Spiral Band foi a força de ataque mais forte e o orgulho dos Estados Unidos. O grupo era formado apenas por jogadores da classe S e eles deveriam ser destacados após uma breve pausa em suas viagens. Além disso, várias grandes corporações multinacionais e as 9 maiores corporações que ouviram esta notícia expressaram a sua intenção de ajudar. O brigadeiro-general Woo Ji-hun realmente esperava que eles tivessem sucesso no ataque. Caso contrário, ele poderá nunca conseguir pôr os pés na cidade natal onde viveu a maior parte da sua vida. Depois de receber o relatório de que tal força de ataque seria adicionada, uma série de jogadores se prepararam para entrar no portão com Spiral Band. Portão fugitivo. Uma pausa está ocorrendo de repente. O que você quer dizer? Ainda há um tempo limitado de mais de 4 horas até o intervalo. Não sei, atualmente é impossível medir o valor do campo mágico emitido pela Aurora. Banda Espiral, o que diabos eles estão fazendo? Em meio às inúmeras mensagens de comunicação sem fio cheias de espanto e gritos nervosos. A ruptura está ocorrendo. 3, 2. Bum! O portão explodiu. Uma coluna de fogo cheia de poder mágico subiu alto no céu, e uma tempestade de chamas envolvida por uma nuvem de poeira se espalhou pela área em um instante. Gritos irromperam aqui e ali, mas o rugido das chamas alimentadas por magia era tão alto que os gritos não podiam ser ouvidos. Nesse ínterim, o brigadeiro-general Woo Ji-hun viu 2 enormes relâmpagos crepitando dentro da coluna de fogo. E entre os raios que ostentavam cores diferentes, bem no final do raio preto, Woo Ji-hun viu um rosto familiar. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.